Voltando aqui, direito penal comum, direito penal especial, eu já tinha falado que direito penal comum é o próprio Código Penal. E tinha falado que o Código Penal ele foi inserido no nosso ordenamento jurídico através do decreto 2848. Gente, Código Penal, se você falar o segundo artigo do decreto 2848 de 1940, é o Código Penal. E eu coloquei numa prova de direito penal parte geral, né, para os alunos fazerem análise de um texto lá nos termos do artigo tal do decreto de lei 2848 de 1940. Gente, ninguém achava esse decreto. Todo mundo procurava. Ficaram bravos comigo que eu não tinha dado isso em sala de aula, que eu não tinha falado desse decreto, que decreto é esse e tal. Depois que passou a prova, o aluno chegou perto de mim muito bravo, eu peguei, abri o Código Penal dele, fui lá na primeira página do Código Penal e falei assim, qual que é a lei do seu Código Penal? Que ele foi introduzido através de quê? Decreto 2848, tá? E ele foi alterado depois, em 84, pela Lei 7.209. Então, gente, se vocês verem em qualquer doutrina, em qualquer jurisprudência, que o decreto 2848 fala sobre isso, então esse decreto é o próprio Código Penal, tá? Que é o nosso direito penal comum. Direito penal especial são as leis extravagantes, aquelas leis que estão fora do Código Penal. O direito penal especial são aquelas leis extravagantes que estão fora do texto do Código Penal. Tem alguns exemplos aqui, que é lógico que isso aqui só é exemplificativo, não é taxativo, tá? Além disso aqui tem muitas outras. Então, lei de as contravenções penais, decreto 3.688, 41, a lei de crime hediondos. Então, gente, direito penal especial são as leis especiais que estão extravagantes, que eu falo assim, que estão fora do nosso Código Penal. Tá? Então, seja o crime hediondo, crimes ambientais, tem os crimes tributários, que está no próprio Código Tributário Nacional, o CTN, ou algumas leis especiais também, que tem alguns crimes que são tributários que não está dentro do próprio Código Tributário Nacional, que está ali fora. Quem falar nisso, quem quiser fazer concurso da Receita Federal, vai sair concurso para editor fiscal, tá para sair o edital. Editor fiscal e analista da Receita Federal. Gente, eu falo assim que analista da Receita Federal já é um ótimo concurso. Só que você precisa saber direito tributário, bastante, direito empresarial, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processo penal. Mas está aí a dica que quem quiser vai já está abrindo concurso para a Receita Federal. E outro grande concurso que o pessoal está esperando, concurso dos cartórios extrajudicial. Gente, pela lei, artigo 240, se não me engano, da Constituição Federal, fala que essa serventia, que esses cartórios não pode ficar vago por mais de 6 meses. Tem mais de 3 anos que não tem concurso no Brasil. Certo? Eu tenho acompanhado menino dos olhos aqui. Assim que começar a falar dos editais, a gente vai fazer alguns módulos só sobre direito cartorário, né, de direito registral. Então, fica aí a dica também, mas vai estudando penal e processo penal, que é comum a todos esses concursos. Então, voltando aqui, direito penal comum e especial, lembrando que comum é o Código Penal, que é o decreto 2848, e depois o direito penal especial são as leis extravagantes que estão fora do texto do Código Penal. Depois vem direito penal substantivo ou material e direito penal adjetivo ou formal. Também a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Direito penal substantivo ou material é a mesma coisa que direito penal objetivo. Tá? Então, direito penal substantivo ou material é o Código Penal, é direito penal. Direito penal adjetivo ou formal é o processo. Para que eles fazem isso? Não sei. Fizeram, está aí na doutrina, na jurisprudência, e cabe a você, estudante de direito, saber disso. Eu estou aqui falando para poder te inteirar do assunto. Então, direito penal substantivo ou material é apenas as leis penais. Direito penal adjetivo é o processo, o procedimento é o rito. São nomenclaturas usadas no nosso ordenamento jurídico. Aí você tem que estar acostumado, estar com o olho clínico, vamos falar assim, para poder você entender o contexto do assunto. Mas se tiver direito penal substantivo ou material, é o direito penal.
Direito penal adjetivo ou formal é o processo penal. Seria muito mais fácil eles colocar direito de processo penal, direito penal e pronto, só isso. Mas eles querem, né? Se pode complicar, para que simplificar? Então faz parte. Outra discussão também, que para mim não é discussão mais. Direito penal como ramo do direito público ou do direito privado. Gente, quem falar para mim que direito penal é ramo do direito privado, vai levar um murrão na orelha. Professor, mas direito penal, uma das consequências da pena não é o ressarcimento dos danos civis na área patrimonial? Também. Mas ele não deixa de ser ramo do direito público por causa disso. Professor, mas nas ações privadas, porque a grande maioria das ações penais é pública e incondicionada, ou seja, aquela que o Ministério Público, o delegado é obrigado a abrir o inquérito e o Ministério Público é obrigado a entrar com a ação pública independente do réu, independente da vítima. Algumas ações é de ação penal privada, significa só a vítima tem o poder de acionar o Estado. Ou seja, nem nessas ações privadas ela tem essa conotação de direito, de norma de direito privado. É sempre norma de direito público, certo? Interna ou externa? Aqui entra aquela discussão. Gente, o que fala o artigo 5º do Código Penal? É lá do direito, a aplicação do direito penal no espaço, viu, gente? O artigo 5º do Código Penal, isso a gente vai falar na próxima aula. O artigo 5º do Código Penal fala: sem prejuízo de tratados e convenções internacionais, aplica-se o direito brasileiro em todo o território nacional. Significa que direito penal é um ramo de direito público interno, para aprofundar mais um pouquinho, e pode ser também um ramo de direito público externo, através dos tratados e convenções internacionais. Está aí o Tratado de Roma, que o Tratado de Roma, na verdade, ele veio dar origem ao Tribunal Penal Internacional, que são os crimes contra a humanidade. Crime de guerra, crime de omissão, alguma coisa aí, que relacionam um grande prejuízo para a humanidade. Que então, são os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional. Professor, mas praticado dentro do território nacional, ele pode ser julgado lá fora? Pode. Então eu falo que o ramo do direito penal, quando você fala de aplicação do direito penal no tempo e no espaço, você vai ter que olhar o espaço público, também o espaço, a investigação, o local do crime, diz respeito também à competência, qual a autoridade de competência para processar e julgar o fato. Há crimes praticados dentro do território nacional que vai ser julgado no exterior, através do Tribunal Penal Internacional, que é o Estatuto de Roma. Aonde que é esse tribunal, professor? Na Holanda, na cidade de Haia, certo? Então, quando eu falo direito penal público, é uma norma de direito penal, é uma norma de direito público interno, e para aprofundar mais um pouquinho também, pode ser norma de direito público externo, baseado no próprio artigo 5º do Código Penal, que vai falar que sem prejuízo dos tratados e convenções internacionais. Sem prejuízo dos tratados e convenções internacionais, aplica-se a lei brasileira a todo crime praticado no território nacional. O que eu estou falando? Eu estou falando uma norma de direito público interno. Mas quando eu estou falando dos tratados internacionais, eu estou falando de norma de direito público externo. E nós vimos que, se for uma norma, se for um tratado internacional relacionado a direitos humanos, que entrou no nosso ordenamento jurídico, através do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, esse tratado e essa convenção internacional, ela entra no nosso ordenamento jurídico lá em cima, naquela triângulo lá do ordenamento jurídico, como norma constitucional. Professor, e a nossa soberania? A nossa soberania está, né? Ou seja, nós não temos a soberania absoluta mais. A nossa soberania já é relativa. O direito internacional, ele interfere dentro do nosso ordenamento jurídico interno. Pelo Pacto de São José da Costa Rica, não foi? Antes dele já era assim. Já era antes dele? O Pacto de São José da Costa Rica foi votado antes da emenda 45. Ele não está lá em cima como valor de emenda constitucional. Ele está abaixo da Constituição e acima das nossas leis internas. Tá? Supra, né? Ou infra? Supra, né? Ele é supralegal e infraconstitucional. Gente, imagina uma pirâmide. Essa pirâmide dividida dividida em 3. Lá no topo da pirâmide está o nosso ordenamento jurídico, pela hierarquia, a Constituição Federal.
Embaixo de tudo, as nossas leis complementares, os nossos decretos, ou seja, o nosso direito penal, direito civil, processo penal, processo civil, está embaixo de tudo. Professor, e no meio? Gente, a emenda constitucional número 45, ela acrescenta o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, dando valor para todo o tratado internacional relacionado a direitos humanos, que é votado com a mesma fórmula da emenda constitucional, pelo texto, parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Ele tem esse tratado, essa convenção internacional, ele entra no nosso ordenamento jurídico como emenda constitucional. Eu esqueci até se ele entra no nosso ordenamento jurídico como emenda constitucional, então ele está alterando o nosso ordenamento jurídico. Por isso que eu falo que a nossa soberania, hoje, ela é relativa nesse sentido. Alguns juristas entendem que não, que isso aí não altera. Lógico que altera. Alguns tratados que foram votados antes dessa emenda, ele é considerado infraconstitucional e supralegal, ou seja, ele está lá naquela pirâmide, naquele triângulo, na parte do meio. Ele está abaixo da nossa Constituição, mas está acima das nossas leis infraconstitucional, certo? Então fica aí a dica para quem está fazendo concurso, no nosso ordenamento jurídico, os tratados votados após a emenda 45, que acrescentou o parágrafo 3º do artigo 5º, e aqueles tratados que foram votados antes da emenda 45, certo? Que está abaixo da Constituição, mas está acima da nossa lei interna. Voltando aqui então. Então, gente, para mim também não há discussão. Direito penal como ramo de direito público e direito privado. É um ramo do direito público, tanto interno quanto externo, lembrando dos tratados e convenções internacionais. Então a correta localização do direito penal, do ordenamento jurídico, sempre foi também um tema controvertido. Eu não acho controvertido. Se bem que haja a doutrina majoritária, entendendo que ele pertence ao ramo do direito público. Eu sempre entendi dessa forma. Mas como a discussão doutrinária, eu coloquei para vocês aqui, para vocês concordarem ou discordarem, certo? Direito penal, em suma, ao lado do direito constitucional, do direito administrativo, do direito tributário, etc., não pertence ao direito privado, do qual fazem parte o direito civil, o direito comercial e assim por diante, tá? E sim ao direito público. Professor, mas e se for um crime de injúria, de calúnia, de difamação, que somente procede mediante queixa, uma ação pública privada, não tira essa origem, essa estrutura do direito público. Ah, professor, mas e a pena? Ela não pode condenar o acusado a ressarcir os danos provocados pelo crime? Sim, mas isso é um efeito secundário da condenação que também não desnatura essa origem pública do direito. Vocês vão ver lá no segundo módulo da parte geral, os efeitos secundários da condenação. Um dos efeitos secundários da condenação é obrigar o autor do crime a ressarcir a vítima. Também não vai desnaturar essa natureza pública do direito penal. Isso, até a pena quando retroage, retroage não, como é que fala? Não é retroage não, quando deixa de ser crime, mas assim você tem que pagar a pena. Quando abolitio criminis, aquele fato que você foi condenado, que a pena já está em execução, se amanhã ele deixar de ser crime, na área criminal ele perde o efeito. Aquela sentença penal condenatória perde o efeito, né? Isso aí contrariando um pouco a coisa julgada. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas mesmo perdendo o efeito lá do criminal, não perde o efeito do ilícito civil. A gente vai abolitio crimes que assim a pena é extinta. É extinta, mas os efeitos tem a pena. Como é que é? É uma pena criminal? Como é que chama outra pena? A pena de dinheiro. Efeito secundário da sentença penal condenatória. Então, os efeitos civis da sentença penal condenatória, ele não extingue com a abolitio crimes. Tá? Porque a gente vai ver depois que o ilícito civil é diferente do ilícito penal. É só uma consequência. A pessoa que cometeu um crime e esse crime provocou dano no patrimônio de outrem, além dele responder criminalmente, como efeito secundário da condenação, ele vai ser obrigado a ressarcir o dano.
Mesmo que acontecer depois a abolição do crime, foi abolido, deixou de ser crime, e a sentença penal condenatória perde o efeito, ele não perde o efeito com relação aos efeitos secundários de ressarcimento dos danos. Certo? Então fica aí a dica. Tá? Então, a dúvida com relação se o direito penal é um ramo do direito público ou do direito privado, para mim nunca teve dúvida. Eu entendo que o direito penal é um ramo do direito público, apesar da ação penal privada dentro do próprio direito penal. Então isso aí não vai desnaturar, isso é o que está constando aqui no texto, depois você dá uma lida geral aqui. Certo? Autonomia do direito penal e sua suposta natureza sancionatória. Gente, quando eu falo autonomia, eu estou falando que o direito penal caminha sozinho. Não. O direito penal ele é autônomo como disciplina, mas não como um instituto dentro do nosso ordenamento jurídico. Dentro do nosso ordenamento jurídico, direito civil, direito de processo civil, direito tributário, são disciplinas autônomas. Sobre a autonomia do direito penal, eu estou falando autonomia da disciplina. Eu não estou falando autonomia dele dentro do ordenamento jurídico. Se algum autor entender dessa autonomia, é alguma autonomia relativa, ela não é absoluta. Porque o ordenamento jurídico você tem que ver ele como um todo. A máquina administrativa, a máquina jurídica do Estado, ela existe como um todo. Então o direito penal ele não é autônomo, ele é autônomo como disciplina e não como norma jurídica. Como norma jurídica ele vai fazer parte de um todo. Então o ordenamento jurídico é único e dele faz parte o direito penal. O direito penal é um dos setores que integra o ordenamento jurídico. Lê-se, é um subsistema dele. Isso significa que as suas normas devem conviver harmonicamente com as dos outros setores, porque o ordenamento jurídico é um todo orgânico que deve existir sob o império dos princípios da racionalidade, sistemacidade, deu nó aqui, gente, e unidade ou unicidade, certo? Então, gente, repetindo, o direito penal, como norma jurídica, ele é autônomo? Não. Ele é um subsistema do nosso ordenamento jurídico. Ele existe autonomia como disciplina. E mesmo como disciplina, ele não é totalmente autônomo. Nós vamos ter que buscar alguns conceitos lá no direito civil. Por exemplo, a Lei Maria da Penha. O que é a Lei Maria da Penha? É a violência doméstica aproveitando as relações do casamento, aproveitando as relações conjugais, aproveitando as relações familiares. Aonde que está esse conceito de casamento, relação conjugal, relação familiar? Lá no direito civil. Então eu tenho que buscar conteúdos, conceitos e valores de outro ramo do direito para poder dar completude à própria norma jurídica penal. Então assim, como disciplina ele é totalmente autônomo? Não. Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre a interdisciplinaridade do direito penal com outros ramos do direito. Então não é totalmente autônomo. Quando você pega o artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo 4º, vai falar sobre improbidade administrativa. Eu até transcrevi aqui no PDF para vocês. A improbidade administrativa é um ato praticado pelo servidor público contrário à lei administrativa. Mas os atos de improbidade administrativa, além dos atos de improbidade administrativa, ele pode constituir também crime. Professor, e o princípio do non bis in idem? Ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo fato. Opa. Pelo mesmo fato na mesma área. Ele pode ser julgado pelo mesmo fato na área administrativa, na área criminal e na área jurídica. Está contrariando o princípio do non bis in idem? Não! Esse princípio é apenas no direito penal. Tá? Então daqui a pouquinho a gente vai ver, nessa contextualização do direito penal com outros ramos do direito, que no direito administrativo, direito tributário, direito civil, certo? Ele precisa de estar interligado, ou seja, faz parte do mesmo ordenamento jurídico, direito brasileiro. Por isso que vocês estão estudando aquela a norma lá, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LIDME, certo? E é essa contextualização que vai dar a amplitude maior do direito penal.
Quando você veio falar, por exemplo, o princípio da ampla defesa, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco também. Gente, o princípio da ampla defesa significa que a defesa ela pode ser muito ampla. Eu vou usar na minha defesa o conteúdo do direito penal, da doutrina penal, eu uso filosofia, eu uso teologia para fazer uma defesa criminal, uma defesa penal. Onde eu falei da legítima defesa da alma, onde que eu fui buscar isso? Fui buscar na filosofia, fui buscar na psicologia, fui usar na teologia para mostrar para os jurados que a alma é algo inerente ao ser humano, que ele pode estar sendo ameaçado, vilipendiado, né, com a simples presença da pessoa dormindo. Professor, você é doido. Por isso que o promotor falou, esse doutor Denizar, que é essa parafernália de filosofia. Nós temos que buscar, sim, uma integração com outra área do conhecimento humano, porque o direito penal, né, apesar de autônomo, ele necessita de outras áreas do conhecimento para que ele possa se interagir dentro do próprio sistema. Então aqui, gente, ó, autonomia do direito penal. Ele existe autonomia como disciplina, mas ele faz parte do mesmo ordenamento jurídico. E há necessidade, às vezes, dessa interdisciplinaridade para que ele possa sobreviver, tá? Então fica aí o texto também para vocês dar uma lida como dever de casa. Aqui, está aqui o que a gente estava acabando de falar. Interdisciplinaridade entre o direito penal e outros ramos do ordenamento jurídico. Autonomia, interdependência e complementariedade. A resposta está aqui, ó. Certo? Repetindo o título do novo tema: interdisciplinaridade entre o direito penal e outros ramos do ordenamento jurídico. Gente, se ele é interdisciplinar, porque ele precisa. Então eu não posso falar que o direito penal é totalmente autônomo, não é, tá? Então o direito penal com o direito constitucional. Gente, nós sabemos que o direito constitucional é a fonte maior de todos os ramos do direito, né? Quando eu falo de fonte do direito penal, o direito constitucional nosso é a maior fonte. Ele tem que estar de acordo com o direito constitucional, porque senão ele seria inconstitucional, né? Artigo 5º da Constituição Federal, direitos e garantias fundamentais. Direito aos bens tutelados pelo direito penal. Gente, o artigo 5º da Constituição Federal vai falar que todos os brasileiros são iguais perante a lei e sendo assegurado isso. E tem muito isso que é assegurado, inclusive o direito à vida, o direito ao patrimônio. Gente, quem nunca leu o artigo 5º do Código da Constituição Federal inteiro, pode parar agora. Para e vaza. Porque é ali que está previsto os nossos direitos e garantias individuais. O direito penal veio garantir direito à vida, direito ao patrimônio, direito ao nome, direito à integridade física, um punhado de direitos previstos. A nossa Constituição ela é humanitária. A nossa Constituição está diretamente ligada à Declaração Universal dos Direitos Humanos de dezembro de 1948. Essa declaração saiu da ONU. Ela sai exatamente depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, diante de tanta atrocidade que foi feita com o ser humano. Principalmente Hitler, fascista, né? Mas, então, sai a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, em cima dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, me parece que de dezembro, esses direitos e garantias vêm garantir o que é direito à vida. Foi isso que eu falei lá na ampla defesa. Gente, direito à vida não é só o seu corpo físico, é a sua dignidade, a sua honra, a sua moral, a sua alma, a ter uma alma mais leve, vamos falar assim, a não ser agredida. Aí o cara chama todo dia, bate na mulher, chama ela de prostituta, de vagabunda. A presença dele fazia mal para ela. Foi aí que foi a legítima defesa da alma. E colou. Por quê? Gente, você está falando de uma coisa que você está mostrando. Então o direito constitucional, o artigo 5º, ele vai falar dessas direitos e garantias protegidos pelo direito penal também. Não é só direito penal. Direito do trabalho, direito... todos os nossos ramos do direito, na verdade, vem proteger o artigo 5º. O direito do trabalho é mais artigo 6º e 7º.
e o 8º também. Tá? São direitos e garantias individuais. Direito de primeira geração, segunda geração, terceira geração, vocês vão ver isso aí em direito constitucional. Constituição Federal como fonte primária da lei penal. Como fonte dos princípios basilares do direito penal, próprios do Estado de Direito Democrático, ou Estado Democrático de Direito, tanto faz a ordem. Jus ponuendo estatal como equilíbrio social, ou seja, está previsto na Constituição. Artigo Constituição, inciso 39, princípio da legalidade ou da reserva legal. Gente, esse princípio aqui ele repete no artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Princípio da legalidade. Não há pena sem uma prévia combinação legal. Princípio da reserva legal. A gente vai discutir esse princípio daqui a pouco. Tá? Então, gente, esse artigo 5º da Constituição Federal, inciso 39, é o próprio artigo 1º do Código Penal. Bom para você? Se você não tinha percebido ainda, eu estou te contando. Depois você vai lá no artigo 1º do Código Penal, está escrito esse princípio, idêntico ao princípio da legalidade ou da reserva legal, previsto lá no artigo 5º da Constituição. Artigo 5º, inciso... Gente, o algarismo romano, isso aqui é 50, isso aqui é 10. Então, o número deve ser 60, ou eu não sei se é 50 menos 10, mas eu falo que é o inciso 60. Se não for, depois você me corrige. Se quem é matemático aí, me traduz, por favor. É o princípio da irretroatividade da lei. Isso aqui está lá previsto lá no artigo 2º do Código Penal. A novatio legis impégios não pode retroagir para piorar a vida do acusado. Então a lei que foi publicada dia 27 de maio de 2021 é uma novatio legis impégios. Essa lei que tá aí no final do PDF de vocês. Tá? Porque a pena tem mais rigor. Então, artigo 5º, inciso, eu falo que é 50, 60, vai falar da irretroatividade da lei penal. Que então está lá no artigo 2º, depois a gente vai estudar ele de forma bem miudinha, vai trocar bem miudinho. O artigo 5º, 65, princípio da individualização da pena. Vai falar que a pena não pode ir além da pessoa do condenado. Mas a pena prisão, né? Na pena multa pode. Multa não, a pena bens, né? Exatamente. Então a pena não pode ir além da pessoa do condenado, os efeitos primários dela. Os efeitos secundários, sim. Então coloque essa observação aí, gente. Ó. Eu sei que a hora dessa você já imprimiu o PDF. Então esse princípio da individualização da pena, ele só serve para os efeitos primários da condenação. Os efeitos secundários, nem sempre. O que seriam os efeitos secundários? Imagina que Barnabé, eu gosto de Barnabé, hoje até nem falei neles ainda, Barnabé, Leozinho e Dona Esperança. Barnabé estava trafegando em alta velocidade na avenida da sua cidade e ele atropela um transeunte. Alguém fala assim, professor, o que é um transeunte? Transeunte é uma pessoa que estava andando na rua, estava transitando na rua. Gente, eu coloquei isso na prova um dia, o aluno ficou quebrando cabeça para saber o que era transeunte. Não, eu tô aqui me perguntando também, que porra é essa transeunte, meu Deus? E não perguntava, não. Gente, transeunte é uma pessoa que está transitando na via pública. Está andando. Barnabé, em alta velocidade, atropelou esse senhor, só que esse senhor tinha 20 filhos. Ele e a esposa deles eram adeptos da teoria de São Bento, um de fora e um de dentro. Era um menino em cada 10 meses. Nossa, professor, credo, não tinha nem... Não tinha não. A mulher ficava grávida ainda no resguardo. 20 filhos. E desses 20 filhos, a grande maioria dependia dele. Por causa disso, Barnabé foi condenado a uma pena privativa de liberdade e também a indenizar a família, dar uma pensão para a família, dar uma indenização de 1 milhão para a família, por exemplo. Barnabé recorreu, foi para o tribunal, foi para o STJ, para o Supremo e perdeu a ação. Quando Barnabé perdeu a ação, ele ficou tão contrariado, porque na verdade era o patrimônio dele inteiro, que deu um infarto e morreu.
Barnabé vai cumprir a pena, os efeitos primários? Não, extinguir a punibilidade pela morte. E os efeitos secundários? Pelo princípio da individualização da pena. Gente, isso é questão de concurso, isso não cai, isso despenca. Eu mesmo já fiz várias questões assim. Gente, a família vai responder até o limite da herança de Barnabé. E são esses efeitos secundários da pena que não alcançam esse princípio da individualização da pena aqui. Agora pergunto eu. Pergunta. Beleza. Barnabé tinha 1 milhão, tinha 900 mil de bens. E, tipo assim, de bens, né? Aí ele vai ter que pagar a dívida, concordo. Mas a família dele vai ficar desamparada? No caso, seria o único bem da família. Vai. Ah, vai? Vai. Ele vai ter que pagar a dívida. Vai ter que pagar a dívida. Porque na verdade, a dívida é do espólio. A herança é somente aquilo que sobrar das dívidas do espólio. É verdade, já vi uma questão dessa também. Você vai estudar isso em direitos e sucessões. A herança é aquilo que ultrapassar o direito do espólio. Então, como o espólio tinha uma dívida jurídica, inclusive, se sobrar dinheiro dessa dívida, vai para os herdeiros. Aí você pergunta, e se faltar, os herdeiros é obrigado a complementar? Não. Isso também caiu também, não é? Se faltar dinheiro no espólio, os herdeiros não é obrigado a complementar, não. Então, tem uma teoria aí também que fala por que não, né? Parece assim, acho que não pode, senão a pena passava para a família. A pena passaria para a família, exatamente. Isso, tem um princípio, né? Legal isso aí. Essa 3 foi questão. É esse mesmo princípio da individualização da pena. Ela não passa da pessoa do condenado, salvo os efeitos secundários da condenação. Até o limite, né? Até o limite da herança do falecido. O artigo 5º, inciso 67. Vedação da pena de morte de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, pena de banimento ou de qualquer outra natureza cruel. Gente, o Brasil não tem pena de morte, salvo em estado de guerra, tá? Mas no Brasil não tem pena de morte, né? No caso, salvo em questão de guerra. Mas tortura nem em guerra. Então no Brasil você pode matar, mas não pode torturar, em caso nenhum. Isso também foi questão também. Mas o matar se for em estrito cumprimento de dever legal ou se for no caso de legítima defesa, de outrem, certo? E do próprio. Mas tortura nem isso. Isso que eu tô falando, a tortura é mais grave do que a morte. Exatamente. Então, é o princípio da vedação de penas cruéis. Está lá no artigo 5º, inciso 67, tá, gente? Depois a gente vai ver aqui dessas penas cruéis, acho que está transcrito ali. O artigo 5º, inciso 53, 68 e 67... Não, então esse aqui é 40, porque aqui está 50, tá, gente? Então aqui, quando tem o X aqui antes do L, significa que é 40. Depois aqui 50. Princípio do direito de defesa ao devido processo legal e a garantia da execução penal. Gente, esse artigo 5º, a ampla defesa, ele está ali. Nessa ampla defesa, ninguém pode ser julgado sem o devido processo legal. E essa ampla defesa que eu falei que nós podemos usar qualquer área do conhecimento humano para trazer para o seu cliente a defesa. Igual eu sempre faço, eu uso a filosofia, eu uso a própria teologia, eu uso a própria psicologia. Né? Então ela é ampla defesa. O devido processo legal fala que ninguém pode ser julgado ou condenado sem um processo, sem um devido processo legal. Certo? É por isso que, somando também à ampla defesa, existe o princípio da presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência, ela vai falar exatamente que todo mundo é inocente até que prova o contrário. Para provar o contrário, precisa de um devido processo legal, precisa da ampla defesa e precisa de todos os recursos, de primeira instância, segunda instância e terceira instância. Aí vem a mídia e condena o indivíduo sem o processo. Esse, para mim, é um grande problema que ainda não foi solucionado no Brasil. Certo? A mídia não tem direito de falar? Tem. Mas o direito de um vai até onde começa o direito do outro. Pelos princípios constitucionais, preso na delegacia não pode ser escrachado a cara dele, nem o nome.
e a gente está sempre vendo no jornal aí, ultimamente parece ter uns delegados que tampa. Fala que foi preso um indivíduo, tal, suspeito de crime, mas não dá nome nem dá fisionomia. Provavelmente já teve alguma briga, algum habeas corpus nesse sentido, para esclarecer essa situação, né? Para não falar legalizar. Legalizar já está legalizado, tá?